Bom dia, tudo. Welcome back to Flirting with 40. Today, we're going to read another chapter of The Little Prince in Portuguese. The title of The Little Prince in Portuguese is O Príncipezinho. Vamos! Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar, até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite, adormeci, pois, sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenhe-me um carneiro." É? Desenhe-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos. Olhei bem. E vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que, mais tarde, consegui fazer dele. Meu desenho é, seguramente, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor e só aprendera a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu-me então, brandamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância. Desenha-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: "Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. "Bem, vês que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. "Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo." Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado.
e risquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento com o príncipezinho. Muito obrigado por ter lido comigo hoje e a gente se vê a próxima vez. Tchau, tchau.